Fazer os dois simultâneo. Olha que legal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês aqui do Insta? A Prof. Kelly Peder, novamente aqui, como eu disse para vocês, fiz um compromisso e estou aqui. Estou ao vivo, também estou pelo Face e hoje eu estou passando por aqui para dar mais uma palavrinha sobre ser uma mãe livre. É isso mesmo, uma mãe livre. O que é esse? Por que me deu essa vontade de vir aqui e partilhar com vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história com relação a ser uma mãe livre. E não podia ser diferente, como toda história, ela tem um começo. E eu costumo dizer que desde sempre, desde quando nasceu mamãe, quando nasceu o meu primeiro filho, o Guilherme Henrique, eu simplesmente pude sentir o que era o amor incondicional. E daquele momento em diante, como todas as mãezinhas vieram, na verdade, quando eu descobri que eu estava grávida já, veio aquela questão do medo, da insegurança, ainda mais como éramos jovens, né? O pessoal do Face, olá, quem tá entrando, eu tô vendo só metadinha, tá bom? Porque eu consegui colocar aqui no meu tripé, né? Então sejam bem-vindos quem tá entrando aí. O pessoal do Insta também que vai entrar. Eu peço desculpas a vocês que eu não vou interagir agora nesse momento, porque senão eu perco o fio da meada e não consigo falar. E eu quero fazer assim bem rapidinho, tá bom? Acho que é a Kellen que entrou ali agora. Seja bem-vinda. Então vamos lá. E eu acho assim, eu acredito que o nosso amor ele é inexplicável, né? Não tem como mensurar, não tem como explicar. E quando eu senti as primeiras emoções de ser mãe, a responsabilidade foi de fato assim algo que a gente já ouvia falar, a gente sempre escuta a mãe da gente, né? O pai da gente fala assim, olha, quando você casar, quando você tiver filhos, você vai entender o que que eu tô querendo dizer, o que que eu tô querendo falar. Enfim, realmente é isso. Só que é uma questão que vai além das nossas expectativas, dos nossos sonhos. Eu sempre fui apaixonada por criança. Só que quando eu recebi, de fato, de verdade, o Guilherme nos meus braços, eu, eu senti literalmente o peso da responsabilidade. Lógico, porque tudo era muito diferente, muito encantador quando ele estava no ventre, emocionante, né? Um misto de emoções e sensações. Em outro momento a gente vai falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o período gestacional, né? Mas para essa live não ficar tão grande, o que eu quero partilhar aqui com vocês com relação à liberdade, para ser bem específica. Eu começo a ter liberdade a partir do momento que eu começo a olhar para esse medo, para essa insegurança. Só que olha que legal, quando eu tive o meu primeiro filho, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Mas Deus é tão maravilhoso que eu fui me permitindo viver aquele momento. E hoje eu posso vir aqui e trazer para vocês uma bagagem que é o que eu pretendo fazer aqui, iniciando. Eu comecei, né, falar com vocês durante essa semana e na terça-feira, se eu não me engano. Essa é a minha intenção, é dizer para vocês que mesmo antes de eu ter todo esse conteúdo, toda essa bagagem, toda essa experiência que eu tenho hoje e que eu estou aprendendo, assim como vocês que estão iniciando agora, que tem filho pequeno, que tem bebê, que eu sei que muita mãezinha que me segue aqui tem criança pequena, que tem todos os seus desafios de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher, de ser filha, de ser empreendedora. Mas eu não sabia de nada, eu não tinha essas técnicas que eu tenho hoje e que eu partilho com vocês. Mas eu era livre. Olha que legal, eu era livre e não sabia. E é tão emocionante porque assim,
A questão da liberdade, quando a gente fala, e a gente já reporta, já pensa na questão de, ai, filho pra lá e mãe pra cá, ai, eu vou deitar no sofá, ou então eu vou tomar um vinho com meu marido, com meu parceiro, ou então eu vou viajar, né? Eu vou. Não é só isso, também é isso, entende? Mas é muito mais, é muito além disso tudo. Ser livre para mim, ser uma mãe livre para mim, significa que eu escolho naquele momento estar com o meu filho. Quando eu deixei de fazer muitas coisas para estar com ele, mesmo sem saber, eu estava vivendo uma liberdade para ser mãe. Faz sentido para vocês? Eu estava priorizando aquela criaturinha, aquela coisinha tão pequenininha que estava nos meus braços, nas minhas mãos e que era minha responsabilidade. Claro, eu tinha minha sogra, minha mãe, né, o meu pai, o meu sogro, tudo ali para auxiliar, mas a responsabilidade era minha e do meu marido. Só que quando eu tomei essa decisão, foi naquele momento, foi no momento onde eu olhei para aquele sofrimento. Porque até então eu vinha sofrendo. Eu sofria muito, eu tinha muitos medos. E principalmente medo de não conseguir dar conta de educar. Medo de não conseguir fazer, medo de não conseguir alimentar. E quando eu comecei a olhar para esses medos, para essa angústia, eu comecei a perceber que eu era capaz. E o ser livre significa que eu poderia escolher ser mãe. E depois que passou o período dos 4 meses, 5 meses o Guilherme tinha, quando eu, juntamente com meu marido, decidi que eu iria voltar a trabalhar. Aí é outro parto. Porque quem é mãezinha aqui e quem precisa deixar o seu filho com alguém, seja com vó, seja na escola, com quem quer que seja, com babá, realmente é um outro parto, que você se separa daquela pessoinha que você tá ali com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E realmente eu chorei. Chorei muito quando deixei ele na escolinha pela primeira vez. Muito mais que ele. Mas aí novamente eu me deparei com o quê? Eu me deparei com os meus medos, com as minhas incertezas, com a insegurança, com os questionamentos. Será que vale a pena mesmo trabalhar e deixar o meu filho na escola? Porque é um momento tão desafiador que a gente não consegue ver outras opções. E aí novamente eu acessei a minha liberdade. E eu fui entendendo um pouquinho mais, porque daí eu já tinha passado por esse momento quando eu ganhei ele. E aí eu fui entendendo que era, o que eu estava sentindo. Eu fui olhando para os meus sentimentos, eu fui dando nome, dando voz e dando vez para os meus sentimentos. Lógico, isso paralelo com a minha família, né, com o meu marido, enfim, com os nossos planos, os nossos projetos, porque nós morávamos no quintal da minha sogra. E assim, lógico, a gente almejava comprar o nosso terreno, comprar a nossa casa, por isso eu saí para trabalhar. Só que foi tão importante olhar para essa emoção que eu estava sentindo, para essa incerteza, para essa insegurança, para esse medo de estar deixando meu filho nas mãos de alguém, de estar deixando meu filho na escola, que aí eu comecei novamente a acessar aquele mesmo espaço e consciência. Hoje eu sei que é um espaço e uma consciência, mas naquele momento eu não sabia, mas eu estava fazendo. E eu comecei a olhar para esse medo. Foi aonde eu acessei a minha liberdade novamente. Eu me permiti estar momentaneamente naquele trabalho, fazendo, cumprindo aquele horário, abdicando de estar com o meu filho. E aí eu pude estar presente no meu trabalho, quando eu estava no meu trabalho, e não mais estando no meu trabalho pensando no meu filho. Porque isso é uma tortura. Quem me conheceu quando eu ganhei o Guilherme, pode dizer o quanto eu era muito preocupada, era uma mãe coruja, assim como todas as mães
podem ser, não é que devemos ser, mas nós podemos ser. Eu escolhi naquele momento ser uma mãe coruja, uma mãe super protetora, coisa que eu já não fiz com os outros dois, né? Com o Eduardo e com o Gabriel. Enfim, foi muito maravilhoso quando eu olhei para essa emoção então e quando eu comecei a escolher. Então, eu estava no meu trabalho, eu estava no meu serviço, porque eu tinha um propósito e tinha um objetivo. E o propósito e o objetivo era comprar o nosso terreno e construir a nossa casa. Lá se foram 4 anos construindo, porque um ano depois que a gente se casou e que eu tive o Guilherme, ele veio para mim de presente de lua de mel, a gente construiu a nossa casa. 4 anos depois. E nós entramos para nossa casa. E aí foi uma coisa assim, eu não tenho nem palavras para expressar o sentimento que eu tive, porque foi um novo momento. Porque quando a gente foi para nossa casa, eu já estava grávida do meu segundo filho. Eu estava grávida de 3 meses. E aí, num momento que eu estava cuidando do Guilherme, nesse meio tempo eu já não estava trabalhando mais onde eu estava, eu já fui ressignificando, buscando caminhos onde eu pudesse estar mais presente com ele, e mesmo assim, sendo contribuição no meu matrimônio com o marido para que a gente construísse a nossa casa o mais rápido possível. E nesse momento eu estava em casa, eu estava gestante e eu não estava trabalhando. E nesse momento eu comecei a pensar: será que valeu a pena eu ter passado esses 4 anos, eu ter estado com o meu filho, deixado de estar com ele? E aí começou todo o processo de novo, de aprisionamento emocional. E que eu também não sabia que era um aprisionamento emocional. Por isso, eu comecei a viver aquele momento, gestante do segundo filho, do Eduardo, e sem saber o que fazer. E eu começava a pensar assim: e agora o que eu vou fazer? Agora não é só um, agora são dois. E olha que legal, mais uma vez eu olhei para as emoções que eu estava sentindo sem saber que eu estava olhando para ela. E mais uma vez eu acessei essa liberdade, a liberdade emocional. Por que eu acessei a liberdade? Porque eu fiz uma escolha novamente. Eu ganhei o Eduardo, eu pude estar ali com os dois, vivendo um momento misto de sensações, que eu quero fazer uma live depois para falar para vocês o que aconteceu em cada parto, o que aconteceu em cada momento, né, de nascimento deles. E aí, um misto de emoções, porque o meu bebê, que já não era mais bebê, que já tinha 6 anos, e que a gente só deixou detalhe, eu só deixei de carregar o Guilherme no colo quando eu estava grávida do outro, ou seja, ele já estava com 5 anos quando eu engravidei do Eduardo. E olha que legal, eu não tinha essa consciência, eu super protegi o meu filho, eu não deixava ele fazer as coisas sozinho. E eu acessei de novo essa liberdade emocional quando eu decidi e escolhi que eu iria fazer uma faculdade. Olha que legal. Eu decidi assim que eu ganhei o Eduardo. Ele tava com 3 meses, eu me lembro como se fosse hoje. Ele deitado no sofazinho, depois que ele tinha mamado. E outra coisa maravilhosa que eu quero partilhar com vocês. Eu não conseguia amamentar de forma prazerosa o Guilherme, mas eu amamentei ele, juntamente dei mamadeira também, mas eu não sentia tanto prazer, era mais como se fosse uma obrigação, porque ele precisava ter aquele leite para não ficar doente, era o meu pensamento. Ele precisava ter aquele alimento para que ele pudesse ter todas as imunidades dele. Então era mais ou menos como uma obrigação. Lógico, foi um momento único também, né? Porque tudo primeira vez. Já do Eduardo, eu tinha decidido que eu iria amamentá-lo, que eu não iria dar mamadeira. E com muito custo eu consegui também. E ele mamou até 2 aninhos, mas eu já estava grávida do terceiro filho. Porque quando eu escolhi fazer uma faculdade, todo mundo me chamou de doida. Ele falou: você tá doida? Com 2 filhos, como é que você vai fazer a faculdade? Mas algo dentro de mim dizia: Kelly, vai, porque você
Você precisa, você não pode ficar somente. Você tem condição de cuidar dos seus filhos, de ser esposa, de ser filha e também de seguir o teu sonho. Porque o meu sonho era fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Era partilhar meu conhecimento, era ministrar treinamentos e palestras. E eu ficava pensando assim, como é que eu vou fazer isso se eu só tenho o segundo grau? Naquele tempo eu tinha essa crença. E aí o que que acontece? Foi maravilhoso, porque quando eu acessei e eu escolhi ir para uma faculdade, mais uma vez eu tive o apoio do meu marido. Mesmo ele não entendendo nada, só que eu não escolhi com o intuito de fazer o que eu gosto. Olha a escolha. Foi porque eu falei assim: eu sou apaixonada por criança, eu gosto muito de criança, me dou bem com elas, e o que será que eu poderia fazer para trabalhar só um período e estar o outro período com os meus filhos? Aí na hora veio a pedagogia. Ou seja, eu simplesmente hum, escolhi. Escolhi que eu queria trabalhar só meio período. E um trabalho que me dava condição para isso era ser professora. Mas isso vai ficar para uma próxima live, tá bom? E aí eu vou contar para vocês a partir daí como foi fazer uma faculdade com 2 filhos. E eu só vou dar um spoiler, tá? No primeiro ano da faculdade, eu engravidei do terceiro filho. E foi também sensacional, foi maravilhoso. Um misto de emoção e sensação de novo. Voltei a acessar aquele medo, aquela insegurança, aquele não, agora realmente as pessoas têm razão, eu sou louca, eu sou doida, eu tenho que trancar tudo e não vou fazer mais nada. Eu passei por esse momento. Agora, só vou dizer para vocês, eu não fiz, eu continuei, eu segui. E essa é uma história que eu vou continuar na próxima live com vocês, tá bom? Eu quero dizer, ó, muito obrigado para vocês que estão aqui. Deixa eu ver aqui agora a Lene, a Fran, a Simone, a Gislaine, a Gi. Um prazer, tá bom, meninas, ter vocês aqui. E eu vou aprendendo a mexer com essas coisas. Eu vou aprendendo, ó, a Leda entrando aqui agora. Eu vou aprendendo a mexer com as ferramentas, é assim, é fazendo. E eu agradeço que vocês estão aqui, tá? E quero dizer que as próximas que eu for fazendo, eu vou procurar fazer e interagir com vocês, tá bom? Mas primeiro eu quero fazer essas primeiras para estar contando essa minha trajetória, para deixar lá uma espécie de arquivo, para quem for chegando depois, for seguindo a Prof. Kelly Peder, lá no Face também, Kelly Peder, para vocês poderem ter um testemunho aí para que eu seja uma inspiração para vocês, tá bom? Isso que eu acessei por esses dias. Eu falei assim, mas como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu já tentei tantas vezes vir para cá, para esse espaço, onde eu sei que tem muita mãezinha que às vezes se encontra num desafio enorme aí com as suas crianças. E eu quero dizer para vocês que eu tô aqui para inspirar vocês com a minha história, com os meus momentos, tá bom? Muito obrigado, gratidão, fiquem com Deus. A Paula tá chegando aí agora, eu vou deixar salvo lá, tá bom? E até uma próxima live. Não vou marcar não. Uma próxima live a gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau. Agora eu tenho que aprender a fechar de novo. Deixa eu fechar aqui o Face primeiro. Joia. Agora não. Concluído. Vamos fechar aqui. Acho que é aqui. Tem certeza.